Amém. Vamos ficar de pé, pessoal, nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar esse estudo de vocês. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, por mais que estamos cansados, sobrecarregados, mas como nós falamos, meu Deus, nesse sábado, seguir o Senhor vai nos custar muitas coisas, meu Pai. E o interesse nosso tem que ser em prol da Tua Palavra. Nós queremos conhecer mais, nós queremos nos entregar mais. Tua Palavra mesmo diz que nós temos que se entregar ao conhecimento, meu Pai. Então eu te peço, ó Espírito Santo, purifica a nossa mente de toda maldade, para que a Tua Palavra penetre no mais íntimo do nosso ser e que possamos ser salvos por ela. Abençoa todos aqueles que irão apresentar nessa noite, meu Deus, o estudo referente à oração, que eu sei que muitos trabalharam árduo, meu Deus, pesquisando, meu Deus, lendo e também trazendo aquilo que eles entenderam. Eu sei que foi de grande valia para o crescimento espiritual de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pode sentar. Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui. Terça-feira, 8 horas da noite, não é para qualquer um. Nosso corpo está pedindo socorro, mas o que importa é o entendimento que a gente vai ter depois desse estudo. Todos fizeram um estudo, e eu sei que cada um fez segundo o que vocês acham que é e o que pensam segundo o que a palavra fala. Não necessariamente o que vocês acham, mas olhando para os textos bíblicos, vocês traduziram segundo o pensamento e da maneira que vocês compreenderam o texto. Cada pessoa vai apresentar, eu vou gravar algumas coisas, eu vou cortar, claro, e depois eu vou editar para postar também, para que outras pessoas possam compreender que a Igreja Sem Mácula é dada ao estudo também. Amém, pessoal? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. De vez em quando eu vou dar uma espetada, claro, para ver se realmente vocês estão firmes no que vocês alegam ter escrito. Tem pessoas que eu vou concordar, mas mesmo assim eu vou espetar. E tem pessoas que eu não vou concordar e eu vou deixar passar despercebido para que essa pessoa possa ver se realmente o que ela escreveu está certo ou está errado. Ninguém vai ser visto como herege aqui, pelo que a pessoa vai apresentar, pode ter certeza. Desde que você aplicou seu coração e tentou compreender o texto da maneira que ele está falando. Amém? Então o primeiro evangelista pode vir aqui. Tem um microfone aqui, pessoal. Você pode segurar o microfone ou colocar na sua camisa. Faça como você quiser. São 8 horas, até 8h15. Tenta expor o teu estudo referente à oração. Amém, meus amados? Amém. Boa noite. Cumprimento cada irmão com a paz do Senhor Jesus. Paz que excede todo entendimento. A gente só está aqui pela graça, meus irmãos. Dependesse de nós mesmos, a gente nem estaria, né? É o cansaço, é o dia a dia, a rotina, tanta coisa, né? Mas louvado seja Deus pela vida de cada um, como nosso pastor mesmo disse. E eu já tenho estudado há um bom tempo, acerca da oração. Professor, né? Tá, fala um pouco mais alto, tá? Porque atrás está bem difícil. Eu tenho estudado já há algum tempo acerca da oração. E eu comecei, com base naquilo que nós aprendemos e vemos através das Escrituras, qual o interesse de Deus na nossa vida a respeito da oração. Se Deus de fato e de verdade já criou todas as coisas e já consumou, como a própria Escritura diz que o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo, já havia sido reconhecido, então qual que é o interesse da gente orar? Será que não é mais cômodo a gente ficar de braços cruzados e esperar tudo acontecer? Não. E Jesus foi um exemplo disso. Ele não precisava orar, mas por diversas vezes na palavra de Deus ele nos incitou a orar. E ele mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, Jesus está sugerindo que nós devemos nos apresentar ante o trono da graça confiantemente e orar ao nosso Senhor, e Ele nos retribuirá. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu vou apresentar alguns textos bíblicos, porque a palavra de Deus ela nos dá o respaldo tanto para Deus
ouvir e atender a nossa oração, quanto de fato e de verdade Ele ouvir e não atender. Ela nos dá essas bases. Porque vamos lá, Deus ouve toda a oração? A resposta é sim, Ele ouve todas as orações. Porque uma das atribuições que compõem o caráter santo de Deus é a onipresença. O que é a onipresença, Henrique? É porque Deus está em todo lugar. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 59, está escrito que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não venham ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não venham salvar. Então Ele tanto ouve como Ele também salva. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Existem coisas entre o céu e a terra que a gente não consegue compreender. Então vamos lá. Qual é o texto que diz que Deus, o Senhor, ouve a nossa oração? Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 7. Eu vou apresentar os textos para os irmãos, vou tentar ser breve, e logo em seguida eu vou dar o meu ponto de vista com base na interpretação bíblica. Tentar fazer uma breve exegese. Vamos lá, Jesus incita a orar. Olha o que Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, qual dentre vós é o homem que, se porventura seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E Jesus diz mais: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. E textos adiante aqui, Jesus ele não somente incita a orar, perdão, não é adiante, é antes. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 5. Jesus mais uma vez, ele ensina a forma que nós devemos orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, Jesus, primeiramente, ele ensina a orar, depois ele incita a orar, e depois ele nos apresenta a oração dominical. Esses são os textos que eu vou apresentar. Tem muito material, muita base bíblica para comprovar que de fato e de verdade Deus ouve a oração. A gente tem um exemplo de Moisés em Êxodo capítulo 32, versículo 32, que ele clama a Deus e ele mesmo diz, olha que ousadia de Moisés: Senhor, risca meu nome do teu livro, mas perdoa o pecado desse povo. Era um homem que tinha intimidade, tinha relacionamento, tinha comunhão com Deus. Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 3, ele queria se tornar anátema em favor dos seus irmãos. O que é anátema? Amaldiçoado. Ele tinha tanta convicção naquilo que ele cria, na fé em Cristo Jesus, que ele mesmo disse: Senhor, torna-me anátema, mas perdoa os pecados desse povo. Vamos lá. Oração que Deus não ouve. A gente tem um exemplo de Jeremias clamando por Judá. E ele intercede pelo povo 3 vezes. Isaías capítulo 15. Aquele povo era um povo que Deus já havia estabelecido o juízo. E por 3 vezes Jeremias intercede pelo povo. Ao passo que Deus fala para Jeremias. Eu vou ler o texto. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Não precisa abrir, tá, irmãos? Eu leio aqui. Olha só, depois que Jeremias intercede 3 vezes, começa ali na grande seca em Judá, capítulo 14, aí os versículos adiante, uma progressão. Jeremias, ao receber a palavra de Deus, ele começa a interceder pelo povo. Ao passo que Deus diz, em Jeremias capítulo 15, disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim. Deus não queria saber da intercessão nem da oração de Jeremias, porque ele já havia decretado algo.
A gente pode mudar os planos, os desígnios, os decretos de Deus através de uma oração? Na minha opinião, eu creio que não. Deus não pode mudar uma circunstância, porque Ele mesmo já decretou. Mas Ele pode confortar o nosso coração, para que a gente possa compreender que os planos, os decretos, os desígnios de Deus são muito além e são muito maiores do que a gente consegue harmonizar com o nosso entendimento. Porque entre Deus e nós existe um abismo muito grande. A palavra de Deus mesmo fala: ó profundidade quanto da sabedoria e também do conhecimento. Né? Quem foi que sondou a mente de Deus? Quem foi que deu a Ele primeiramente para que Ele venha nos restituir? Ele é Deus, Ele não nos deve nada. E se Ele nos faz algo, é pela sua inteira e mera graça. Amém? A gente tem outro exemplo também de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele começa a falar para aquele povo: conheço um homem, se no corpo, fora do corpo eu não sei, mas que tal homem subiu ao terceiro céu, aliás, foi arrebatado ao terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis. No texto adiante, ele diz que Satanás envia um mensageiro para que esbofeteasse ele, ao qual ele clamou ao Senhor 3 vezes, em oração, para que o Senhor o livrasse e arrancasse aquele espinho na carne. E o Senhor diz a ele: a minha graça te basta. Ou seja, ele diz a Paulo: o meu favor não merecido na tua vida já é o suficiente, eu não vou arrancar nada. Então a gente entende e compreende que se nós orarmos, muitas das vezes em conformidade com a vontade de Deus, com toda certeza Ele vai cumprir e vai realizar. Porque Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto também o realizar. Mas como é que a gente vai descobrir a vontade de Deus? Eu creio, olhando para a palavra, que a vontade de Deus na nossa vida é que nós venhamos nos parecer cada vez mais com Cristo. E ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então Jesus foi um homem de oração. Jesus clamou ao Senhor. Jesus orou por diversas vezes. A gente tem uma das orações mais comoventes da Bíblia, que é Jesus no Getsêmani, orando quando Ele deixa os discípulos no pé do monte. E Ele ora não somente uma vez, mas algumas vezes. Então essa é a minha resposta. Eu creio que Deus ouve todas as orações, porém Ele não atende todas as orações, desde que essa oração seja em conformidade com a vontade dEle. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que media as nossas orações entre Deus. É Ele que leva as nossas orações. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos adorar a Ele de uma forma que o agrade. É tudo dEle, por meio dEle, para Ele. Nós não somos apenas uma marionete na mão do Senhor, mas nós somos filhos. E muitas das vezes Ele nos corrige, nos ensina, como Ele tem nos ensinado a forma correta de orar. Amém? Na verdade, eu não fiz um estudo muito grande, porque eu já tenho estudado isso há muito tempo. Só anotei alguns versículos aqui. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, e se eu puder responder. Qual que é o propósito da oração, evangelista? Amém. O propósito da oração é que nós venhamos desenvolver a intimidade e o relacionamento com Deus. Não é para que Deus descubra a nossa necessidade. Porque a própria palavra mesmo diz que antes de pedirmos, Ele já sabe o que a gente necessita. Então esse é o propósito da oração. É desenvolver intimidade, comunhão, relacionamento com o nosso Deus. Amém. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Pode fazer, sim, senhor. A oração não muda os desígnios de Deus, pensamento? Se tiver de acordo com a vontade dele. Mas muda ou não muda? Depende das circunstâncias. Mas aí não é uma ciência exata. Por exemplo, a igreja fazia oração constante por Pedro e ele foi liberto da cadeia. Obviamente. E Tiago, ninguém orou por Tiago, ele foi morto. O que fez Pedro sair da cadeia? A oração do povo. Mas a oração então muda desígnios. Depende. Porque mas não tem nós não sabemos nem orar como convém. Ou ela muda ou ela não muda. Não dá para, não é uma ciência exata. Entendi. Porque eu encontro um respaldo para sim e outro para não. Então, mas qual é o teu ponto de vista a respeito disso? O meu ponto de vista é que se nós orarmos em conformidade com a vontade de Deus, Ele vai atender. E por que Pedro saiu da prisão após a oração da igreja? Já era a vontade de Deus. Da igreja orar. Tinha contexto. E se a igreja não tivesse orado? Talvez, é o que eu digo, o Espírito que nos estimula, nos incentiva para cumprir algo que o próprio Deus já estabeleceu. Então, teu ponto de vista é que Deus ouve somente orações que estão em concordância com o propósito dele. Obviamente. Se não tiver em concordância com o propósito, ele não vai realizar. Nenhuma, nada? Acredito que não.
Amém. Paulo é um exemplo vivo disso. Paulo era um homem de Deus, né? Óbvio. Orou a Deus para tirar o espinho da carne e Deus não tirou. Apesar de ser uma coisa que praticamente iria até dar um progresso na caminhada de fé dele referente ao Evangelho. Mas ele mesmo fala que aquilo Deus permitiu para que ele não se ensoberbecesse. Amém. Amém? Deu certinho, 8h15. O próximo da frente, Jadson e Manu, vai apresentar os dois ou cada um fez seu estudo? Os dois fizeram junto? Então vai os dois lá, por gentileza. Entrega para eles lá, por gentileza. Tentam falar mais alto e não foge do tema, que é a oração. Solta o pai. Não, pode deixar ela aí, pode deixar. Deixa aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Então estamos aqui para passar um estudo que eu e a minha esposa fizemos sobre a oração. Como já foi dito, né, nós acreditamos que Deus ouve todas as orações, sim. E não, Ele não atende todas as orações. Temos aqui em João 9,31 que diz: João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a esse atende. No meu ponto de vista, irmãos, é que a oração não é uma coisa simples, não é uma coisa que nós devemos se ajoelhar e clamar. Como é que está o nosso coração para a gente poder orar? Não há um pecador que possa orar e Deus vai atender. Eu acredito que Deus vai atender aquela oração sincera, uma oração de arrependimento, de entrega para Cristo. Ao mesmo que eu acredito em meu coração que se o pecador orar para o arrependimento, Deus atende. Mas se for um pecador que se ajoelhar e orar para poder pedir bens, coisas que afetam o coração dele, e se ele for um pecador dentro da tua casa, um pecador com a tua família, eu acredito que nesse ponto Deus não atende. Ele eu não consigo ver, poucos que eu estudei aqui na Bíblia, pouco que eu procurei, eu não achei algo que dizia que Deus atende a oração de um pecador. Mas se o pecador tiver de coração aberto para se entregar, no meu ponto de vista, Deus atende no nível que ele merece, como todos nós. Deus não dá mais do que a gente mereça. E também temos em Jeremias 11:14. A gente analisando, a gente encontrou o livro de Jeremias, no capítulo 11, versículo 14. Tenta falar um pouquinho mais alto para o pessoal escutar, que está pegando bem baixo. 11:14. Aqui. Diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Aqui a gente analisou que quando Jeremias estava orando pelo povo de Judá, Deus disse a ele que não adiantava Jeremias orar pelo povo de Judá, pelo fato do povo estar pecando, fazendo mal para Deus, né? Entristecendo a Deus. Então, Deus, neste versículo, fala para Jeremias para não orar mais por aquele povo, porque ele não vai ouvir mais as orações, não pelo fato de Jeremias estar pecando, mas pelo fato do povo estar pecando, porque Jeremias, quando ele vai orar, ele não vai orar para si, mas ele vai orar pelo povo. Então, pelo fato do povo estar pecando, Deus fala para Jeremias para não mais orar por eles, porque ele não vai mais ouvir. Também podemos ver, eu tenho um versículo que está em Tiago 4. Vamos para Tiago. Tiago 4, 3 até o 10, que diz: Pedis
e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjar em vossos prazeres. É o que eu digo. Não adianta você chegar perante Deus e pedir mal, pedir para a sua carne. Eu acredito que Ele não irá te atender, Ele não irá realizar, Ele não irá te dar o que você está pedindo. E também tem Lucas aqui, que a gente queria passar para vocês, Lucas 18, 9. O livro de Lucas, no capítulo 18, do 9 ao 14, vai falar de uma parábola bem conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano. Você está enjoando, né? Opa. Aqui. Achou. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui, quando o fariseu, na sua oração, ele começa a orar, ele começa a se exaltar. Ele começa a fazer diferença dele, do publicano, querendo se achar melhor. Achando que jejuando, fazendo essas tal coisas, se achava superior àquele publicano. E já o publicano, de longe, nem se achegou a perto, ele nem sequer levantou os olhos ao céu, porque ele se achava miserável, ele se achava muito pecador, ao ponto dele não conseguir levantar os olhos para orar a Deus. E a única coisa que ele pedia era misericórdia, porque ele era um pecador. Então podemos ver que aqui a nossa oração, sendo uma oração sincera, de coração, de renúncia, às vezes a gente nem precisa orar, só no meu ponto de vista, eu mesmo me joelho e começo a chorar. Eu acredito que Deus já conhece o meu coração. Não preciso chegar a Cristo e pedir coisas que vão alimentar a minha carne, coisas que vão me supor acima dele. Então Deus não quer nada a não ser a nossa fidelidade, a não ser a nossa humilhação aos pés dele, no meu ponto de vista, né, pessoal? E essa aqui... Quer falar alguma coisa? Eu tenho um breve exemplo para tentar explicar o que eu entendi. Aqui tem pais, né? Que tem essa responsabilidade de ser pai. Então, todo pai, quando uma criança vem com pedidos, o pai vai analisar esses pedidos, não vai, no momento, executá-los todos, porque o pai, ele vai ver o que realmente necessita, o que é de bom proveito para aquela criança. E eu penso assim com o nosso Deus. O nosso Deus é nosso pai. Então não é todas as coisas que, se a gente pedir a ele, a gente vai receber. A gente vai receber somente aquilo que ele vê que a gente está necessitado. Ô Jadson, tu falou ali na tua explicação que se a oração ela for sincera e com arrependimento, Deus ouve, né?
Eu acredito que sim, pastor. Mas no tempo de Lamentações, a Bíblia fala que o autor de Lamentações, com gemidos, lágrimas e gritos e lamentos durante toda a noite, passava uma vigília da madrugada gritando, e ainda ele não ouvia a oração do povo. Isso não era uma oração de quebrantamento, de arrependimento? Sim, senhor. E por que Deus não ouviu? Porque ele não quis ouvir. Mas o porquê que ele não ouviu? Que ele não quis, a gente até sabe. Mas que nem o Jades colocou ali, se for uma oração sincera, uma oração de quebrantamento, uma oração que de fato é uma oração de uma pessoa angustiada, Sim, senhor. digamos assim, Deus ouve. Mas por que Deus não ouviu a oração daquele povo que estava no lamento? E como dizem Lamentações, ainda que eu tente, a Bíblia diz assim, em outras palavras, ainda que eu tente clamar a Ele rejeita a minha oração, ainda que Ele tenta. Eu vou ser bem sincero para o senhor, eu não conheço essa parte. E por acaso eles não estavam no pecado? Lamentações capítulo 2 fala sobre isso em diante, sobre a oração, a súplica, né? Sim, senhor. Que ele coloca aqui, deixa eu ver aqui para passar para vocês certinho. Lamentação. Versículo 18. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, 2,18. Ó muralha de filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te dê descanso, nem pare de chorar, a menina de teus olhos. Levanta-te e clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos. Aí ele começa a usar o termo daquilo que aconteceu com as crianças, das crianças ser cozinhada e as mães entregar até para os vizinhos um pouco dessas crianças. Só que no versículo 8... ele fala assim, 3,8, ainda que quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Será que não foi por causa do pecado, pastor? Mas por que Deus não ouviu? Por Ele causa do ouviu? pecado. Então Só uma pessoa que ela está de fato e de verdade constrangida, ela pecou. Sim, Se sim. ela está orando a Deus, ela está orando porque ela pecou. Sim. Ela precisa de arrependimento. Esse povo pecou, nós pecamos contra o Senhor. Ele mesmo fala, e mesmo assim Deus não ouviu. É que nem assim, Deus não ouviu esse povo. Mas Davi, depois do pecado, ele orou. Uma oração de temor, uma oração de... Mas vamos falar desse povo, esquece Davi. que Deus ouviu ele. Deus Davi. ouviu Davi, pecou e tudo bem. E esse povo, por que Deus não ouviu? Eu acredito, eu vou falar, é por causa do pecado. Não, por causa do pecado a gente sabe. Isso é fato que é por causa do pecado. Olha, pastor, eu peço perdão, mas eu não vou conseguir te responder. Eu posso estudar e te passar. Consegue outro dia. responder, mano? Não? Tá. Alguém tem... Na verdade, eu vou fazer as perguntas, senão não vai dar tempo. Tem mais alguma coisa para eles? Não, para quem for ler. É que senão o tempo vai ficar muito... Faz uma pergunta para ele. Não, é porque... Não, deixa. Eu vou guardar para outra pessoa. Não, o senhor faz o favor, então. Posso pedir uma coisa para ele, pastor? Me faça a pergunta que sábado eu te trago a resposta. Eu vou pesquisar na Bíblia, Tá. eu juro pro Tem senhor. mais alguma coisa para colocar? Não, senhor, É isso? agradeço pela oportunidade, tá, pastor? Bacana. Me desculpa o nervosismo. A senhora... Mas a senhora preparou? Não, tem problema, dona Castilha. É que nem eu falei, tem gente... Eu concordo com muitas coisas que pregam aqui. Eu só quero espetar para ver se realmente então pode ficar à vontade. Não tem problema. Se o coração tem. Só para ver se o coração não vai sair pela boca. É que na verdade não preparei como era para ser, porque eu entendi de um jeito, Sem problema, pode né? colocar como a senhora... Então assim, O lapela tá... Tá aceso ele? Tá piscando? Segura lá certinho na posição lá pra ela. assim, ó, no meu ver, Pode... né? Não, tá bom, pode... No que eu entendi lendo, né, ali a palavra, que o coração cheio de maldade, para mim, Deus não Não ouve. ouve, Tá. né? Foi o que eu entendo. E assim, de ajudar os necessitados, na minha, né? Eu acho que quando a gente está com o coração limpo, né, e sincero, ele atende. Sim. Né? Esse é o meu ponto de vista, né? E eu pulei a minha folha. Aí assim, ó, coração sincero, Deus
atende sim, né? E quando a pessoa assim está no pecado e reconhece o seu pecado, ele vai atender, porque ele está reconhecendo a pessoa, que nem, vamos supor, eu no meu caso, vou botar eu. Se eu estou no pecado e eu me arrependi, eu acredito que Deus ouve sim. Né? Esse é o que eu entendi. Por isso que eu disse que eu não fiz como era para ser. Porque pelo que eu entendi que o pastor falou, era o que a gente Entendeu? entende, né? Não, sem problema. Pode. É esse que é o meu é rapidinho. Tá, eu vou Porque fazer é umas curtinho. perguntas para a senhora, então. Posso fazer? Pode. A senhora falou que o coração, vamos botar um exemplo, com maldade Deus não ouve, ou uma pessoa que vive na prática do pecado Deus não ouve. Mas Manassés, que a Bíblia fala que ele queimou seus filhos ao deus Moloque, queimou os filhos, tirou os utensílios da casa de Deus, do templo, trouxe as imagens de escultura para dentro do templo, e depois que ele é levado ao cativo, tudo acontece de mal com ele, ele faz uma oração, e a Bíblia diz que Deus ouve a oração dele. Foi praticamente um dos piores reis da Bíblia, fez tudo de errado. Outro rei, Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele se exaltou, subiu ao trono, quis se colocar acima de Deus. Ele caiu, foi um homem maldoso, com o coração corrompido, até o ponto de ele ser levado ao pasto e comer mato. E a Bíblia diz que ele ficou louco, entendeu? Mas a Bíblia diz que uma oração que ele fez lá no mato, Deus ouviu a oração dele. Como é que a gente pode assemelhar que Deus não ouve a essas pessoas maldosas, com maldade, e aqueles que praticamente têm um coração bom, Deus ouve? Os fariseus para a senhora, eles não são pessoas de prontidão para a obra? A gente pregou esse sábado. Os fariseus são doutores da lei. Não estava. Não estava esse sábado? Não. Mas os fariseus, eles são doutores da lei. Eles conhecem toda a lei. Eles oram a Deus. São praticamente um do povo que mais ora. Se a senhora for em Jerusalém hoje, a senhora vai ver que no Muro das Lamentações chega a formar fila de judeus, quando eles oram diante do Muro das Lamentações. Mas a Bíblia diz que eles são filhos do diabo, raça de víboras. Como é que a gente pode assemelhar isso? Aparentemente pessoas com coração bom, Deus rejeitou e chamou de filho do diabo, e esses dois que eu di o exemplo, que eram maus, uma oração que eles fizeram, Deus ouviu. Deus ouviu a oração deles. Como é que a gente pode assemelhar isso? Na hora eles se arrependeram? Mas será que esses judeus também não se arrependem? Acho que sim. Mas por que que Nabucodonosor e por que Manassés se arrependeram? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora acredita em arrependimento de última hora? Sim. De última hora? Sim. Alguém que fez tudo de errado quando está no leito de morte, sabendo que vai morrer, ela se arrepende? A senhora acredita nisso? Eu acredito. Tá. Tem mais alguma coisa para colocar? É isso? Bacana. Deus abençoe a senhora. Amém, gente? É como eu falo, coloque o ponto de vista de Que vocês. assim, eu tenho que estudar mais. Sem problema, tá bacana. Próximo aqui a senhora não fez, né? A Ju? Pode. Não, primeiro vai o Valmor. Pode o Valmor primeiro. Eu quero deixar a Ju por último. O microfone tá lá na frente, né? Esse eu quero descascar. Esse teólogo aí eu quero descascar. Por isso que eu fiquei quietinho com você ali. Olá, meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, para que não venha se estender o tempo, né? Mas a gente sabe que a oração vai muito mais além de 15 minutos de explicação. Há algo muito mais complexo de ser abordado, né? A gente tem que entrar em vários temas em questão, né? Para a gente poder trazer um estudo mais completo sobre a oração. Por exemplo, estudo de pneumatologia, de armatologia, estudos que também eles incorporam a oração, né? Então eu separei aqui alguns tópicos, né? O que é a oração? Para que serve a oração, né? A oração não é coisa de gente perfeita, mas sim de pessoas totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente dependentes de Deus. A oração não é algo
que é para nos exaltar, mas sim algo que nos aproxima de Deus. A oração, ela serve para que a gente possa ter cada vez mais intimidade com Deus. Como o evangelista Henrique disse, para que orar se tudo, mesmo antes de eu pronunciar uma palavra, está escrito em Salmos, Deus já sabe o que eu iria te falar, né? Para que orar? Mas um grande exemplo que a gente tem, que é Cristo Jesus. Ou seja, buscar o máximo possível de intimidade, buscar relacionamento com Deus. A oração é o derramamento do coração e da alma diante de Deus, né? A oração nos aproxima de Deus, né? Veja bem, Salmos capítulo 66, versículo de número 18, diz o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. O que é contemplar? Em hebraico se fala hafaf, é o verbo que significa perceber ou considerar. Vaidade, haven, que fala em hebraico, que significa maldade, problema, iniquidades, né? Então aí entra a questão, né? A questão da qual é um tema muito oportuno, né? Que significa Deus ouve, né? Ou seja, Deus acata, Deus não rejeita todas as orações, Deus ouve todas elas, acata. Lamento informar, mas Ele não ouve todas. Não são todas as orações, e eu vou explicar o porquê, que Deus ele não ouve certas orações, que Ele não atende, não acata todas as orações. Salmos, de número capítulo 4, versículo de número 3, diz o seguinte: sabei, porém, que Deus distinguiu para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Sendo assim, a gente sabe que Deus escolhe aquele que é querido, aquele que lhe é piedoso. E com isso entramos num assunto chamado pneumatologia, que significa o quê? O estudo do Espírito Santo. E eu vou explicar o porquê. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, diz o seguinte: também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O significado da palavra gemido é um sinal de tristeza, dor, como também uma piedade de ajuda ou consolo a Deus. Inexprimíveis, o significado significa algo tão grandioso, sagrado ou divino, que está além da capacidade humana de ser totalmente compreendido ou descrito em palavras. Ou seja, Deus escolhe para si o que é piedoso, aquele que é lhe querido, né? E com isso, a gente entra no estudo de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala, como eu acabei de ler, que é o Espírito Santo que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis até o Pai. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós somos falhos, caídos e depravados. Deus é um Deus santo. Então o Espírito Santo ele leva nossas orações até o Pai. Nós não sabemos orar. Essa é a realidade. Como o evangelista Henrique também pautou, né? A gente não sabe orar como convém. Mas tem muita gente que está achando que sabe orar, mas simplesmente estão jogando palavras ao vento. Muitas pessoas acham que estão orando e estão jogando falando palavras torpes. A gente pode olhar lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 5, que fala o seguinte: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos aos homens. Então a gente olha que a oração não é algo para glorificar o homem. A oração é coisa para a gente tornar íntimos de Deus e glorificar o santo nome dele. Ou seja, a gente percebe aqui que não é porque você grita, porque você fala alto, porque você vai falar palavras bonitas, que Deus vai ouvir a sua oração. Isso não é verdade. Deus ouve uma oração de coração quebrantado, uma oração de gente
com a alma de fato, de verdade, né? Então veja bem que muitas pessoas elas acham que estão orando e não estão. São evidenciados por muitas das vezes bagunças no Santo Templo. Porque quando vem em Atos capítulo 2, que é o batismo do Espírito Santo, muitas pessoas confundem essas passagens, tanto outras, com o dom de línguas, que fala lá um monte de coisa estranha. Gente confunde a evidência do Espírito Santo em pular no chão, pular do altar, capoeira, futebol, gospel e tantas outras coisas. Não é evidência do Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito Santo é Deus. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. E Deus não é evidenciado por bagunça. Se vocês pegarem e lerem, como eu posso ter uma evidência do Espírito Santo? Gálatas 5, 22, que fala o seguinte: e os dons e os frutos do Espírito Santo é amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, alegria e paz. Ou seja, se eu estou cheio de Espírito Santo, eu estou cheio de amor. Isso me lembra uma passagem que está em Apocalipse 2, que tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas vamos lá, se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está com controle. Que tem pessoas que a gente acaba vendo em redes sociais, da qual não é que me assusta, mas são evidências da Bíblia dos últimos tempos, dos fins, que seria apostasias, que as pessoas dizem que estão tão cheias do Espírito Santo, mas não sabem o que estão fazendo. Não entendem as Escrituras, não entendem a palavra, é mistério. Então veja bem, que o Espírito Santo intercede por nós em nossas orações, com gemidos inexprimíveis até o Pai. Quero caminhar para a conclusão final. Provérbios 28, versículo de número 9, que diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Como eu posso trazer isso para os dias de hoje? Sabemos que a gente não vive mais na prática da lei, mas sim na prática da graça, pois na lei precisava sacrifício de ano em ano. É até interessante, bacana a gente poder, pena que o tempo ele é curto, mas se a gente fosse já analisar no Velho Testamento, a gente olha que não são todos que oram. Se a gente olha no Velho Testamento, não é todo mundo que se chega diante de Deus, e sim somente o sacerdote e o sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote chegava até perto do altar, e o sumo sacerdote que atravessava o véu ia até o altar para apresentar a Deus o sacrifício para a remissão do pecado do povo. Perdão. Então a gente olha que Deus não ouve todas as orações. Isaías 1, versículo de número 15: vossas orações eu não ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue, pecado, iniquidade, falha, erro, transgressões, adúlteros, pecadores que não se converteram de fato, de verdade, pessoas que brincam de ser cristão. Jeremias 7,16, a maioria quase leu, né? Questão de Jeremias. Tu, pois, não adianta interceder por este povo, Jeremias, não adianta você lamentar, porque eu não te ouvirei. Aí eu faço uma pergunta: se Deus ouve, como foi pautado a oração de uma pessoa quebrantada, uma oração de pessoas com a alma de fato, de verdade, angustiado, será que Jeremias neste momento não estava angustiado? Será que Jeremias neste momento não estava com a alma à flor da pele? Por que Deus não ouviu a oração dele? Sendo que ele não estava pedindo nem benefício próprio para ele, mas estava pedindo pelo povo. Mas Deus não acata, não ouve a oração de Jeremias. Não adianta Jeremias. Tem algumas versões bíblicas que, se você ler, que diz: não me importune, Jeremias. Olha o que Deus fala para Jeremias. Então veja bem, gente. Mas qual é a oração então que Deus ele ouve? Qual a oração que eu posso pautar, dizer que Deus pode ouvir?
Isso, a nossa resposta está lá em João, capítulo de número 15, versículo de número 17, que diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Ou seja, então eu posso, vou pautar na palavra, vou pautar em Deus, vou orar e vou pedir um carro zero, que Deus vai me abençoar com um carro zero. Não. Nem com carro zero, nem com saúde, nem com nada. Se ele não queria, nem com nada. A gente olha pelo apóstolo Paulo. Um grande livro que eu li, que foi o pastor que indicou, que dá um grande exemplo disso, que é David Brainerd. Um homem enfermo, doente, mas que tinha uma vida de oração. Por que Deus não curou ele? Por que Deus não ouviu as orações que eu acho que ele deve ter pedido para que viesse sair aquela enfermidade, aquelas dores, a tuberculose que ele tinha? Mas ele não se preocupava com a saúde, com o estado do corpo dele. Ele se preocupava com a alma e com a alma das pessoas, dos índios da qual ele pregava. Uma coisa que eu sempre digo, e comentei com o pastor ele nunca olha para vocês como pessoas, mas o pastor ele olha com a alma de vocês, a própria alma. Então veja bem, que se vocês permanecerem em mim, em Cristo Jesus, de fato e de verdade, e permanecerem na palavra, vocês vão orar ou pedir alguma coisa, mas mediante o que está escrito aqui. Vocês vão interceder, vocês vão orar, mas aquilo que está escrito na palavra, porque a palavra está dentro de vocês. E me perdoe a minha sinceridade, me perdoe, mas eu fico pensativo com a coisa, quando a pessoa ela diz que é cheia do Espírito Santo e diz que não entende as Escrituras. Eu fico preocupado quando a pessoa ela diz que ela é cheia do Espírito Santo, de Deus, mas ela não entende a palavra de Deus. Isso pode concluir duas coisas. Marcos 4:11. Mestre, por que o Senhor fala em parábolas? Para que não venha já salvação para vocês, para que vocês não venham entender. Ou me perdoe, não tenho uma vida de oração. Porque no meu ponto de vista, acredito que alguns capazes de não me compreender. Geralmente eles falam que a oração e a palavra têm que andar de igual para igual. Para mim, mediante o que eu vejo, a oração ela tem que andar um pouco mais acima que a palavra. Porque sem a oração eu não consigo compreender as Escrituras. Muitas pessoas não oram e compreendem a letra. Aí eu entro numa questão que eu vou um pouco mais a fundo. Até o diabo conhece a Bíblia melhor que todo mundo aqui dentro. A letra. Eis o perigo. Mas quando você tem uma vida de oração, de fato, de verdade, que você busca ter intimidade com Deus, você começa a compreender as Escrituras de uma forma que sai o tampão dos seus olhos e você começa a compreender as Escrituras. E você compreendendo as Escrituras, você começa a aprender a orar. Porque muitas pessoas, elas vêm orar a Deus de qualquer maneira. Tem que ter reverência, temor. Anadab e Abiú, que foram os dois obreiros, apresentaram um fogo estranho no altar. Deus os fulminou. Uma coisa que está faltando no nosso meio hoje é temor e tremor perante a presença de Deus. Creres em Deus, fazes bem. Porém o diabo também crê. E estremece. E estremece. E infelizmente, muitas pessoas não tremem, não estremecem diante da presença de Deus. Eu acho que já deve ter passado o meu tempo. Pedro, deixa eu fazer umas perguntas para ti aqui. Sim, senhor. Saiu bastante do tema, tá? Sim, senhor. O estudo não é sobre o Espírito Santo, o estudo é sobre oração. Sim, senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, já que falasse do Espírito Santo, referente ao estudo, falando aí que tem muitas pessoas que tu não consegue entender que ela diz ter o Espírito Santo, mas ela não compreende a palavra. Sim, senhor. Mas a Bíblia não diz que Deus designou para todos entenderem. Sim, senhor. Por isso que precisa do pastor. Sim, senhor. Se todo mundo entendesse, por que todo mundo está na igreja aqui? Pastor, tipo assim, ó, Eu vou te dar um exemplo básico. Tu vem para a igreja para ouvir a palavra.
Para aprender. Sim, senhor. Para ouvir. Sim, tu senhor. tens o Espírito Santo? Sim, senhor. Mas por que tu vem? Para que eu possa adquirir mais conhecimento das Mas tu tem o Escrituras. Espírito Santo, tu não precisa vir para cá para ouvir. Mas o próprio apóstolo Paulo manda a gente vir contemplar Não, juntamente eu entendo, com os santos. Mas que nem tu falasse ali, tu não consegue compreender quem tem o Espírito Santo e não entende a palavra. Sim, Os senhor. discípulos tinham o Espírito Santo? Sim, senhor. Mas Jesus falou para eles na parábola da semeadura lá, que nem eles mesmos compreendiam. Pastor, ali é uma questão da qual eu vejo o seguinte, que eu ia pautar até antes. No Velho Testamento, o próprio Deus falava com os profetas, correto? Depois disso, vem Jesus Cristo. O próprio Cristo falava com eles ali. Depois disso, aí vem o Espírito Santo. Porque Jesus não se preocupa, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então ali naquele tempo ali, quando Jesus estava ali, o próprio Cristo estava ali. Ou seja, aí a gente teria que entrar num tema chamado da Trindade, para a gente abordar um pouco mais a fundo esse assunto. Mas daí, no meu ponto de vista, o próprio Cristo estava ali, o próprio Espírito Santo estava ali com ele. Vamos botar outro exemplo. Uma pessoa que ela não tem uma escolaridade boa e não sabe ler. Não, tipo assim, pastor, eu acho que eu até me expressei um pouco errado, até peço perdão em questão disso, né? É claro que eu jamais vou julgar uma pessoa, por exemplo, né, o meu sogro, ele não tem escolaridade, então jamais eu vou criticar ele porque ele não leu a Bíblia, mas, então, tipo assim, eu acredito que eu deve ter me expressado mal. Vamos esquecer os de fora, vamos falar os de dentro da igreja. Sim, senhor. Porque no ponto de vista, eu não vejo assim, tá? Eu não vejo assim. Sim, senhor. Para mim, muitos podem ter o Espírito Santo e mesmo assim não compreender o que está escrito. Sim, Por isso que ela precisa do pastor. Por isso que elas vêm para a igreja. A tua mãe nunca te pediu uma informação sobre a Bíblia? Teu pai nunca te pediu? Sim, senhor. Tua irmã? Sim, senhor. Familiares, tua esposa? Sim, senhor. Pessoas da igreja nunca te pediram uma informação? Sim, senhor. Essas pessoas não têm o Espírito Santo? Pastor, Não, me responda para mim poder... Essas pessoas não têm o Espírito Santo? Nem todas, Mas então algumas têm. porque a gente evidencia Tá, mas algumas têm. Não frutos. foge do que eu estou te perguntando. Não, senhor. Vamos no que eu estou te perguntando, não foge. Algumas pessoas te pedem uma instrução do que está escrito. Tu instrui essas pessoas. Sim, senhor. Algumas têm o Espírito Santo? Algumas sim. E por que o Espírito Santo não ensina elas? Eis a questão, pastor, da qual eu vejo. A questão é que nem eu. Eu creio, né, e acredito e sei que eu tenho o Espírito Santo. Mas eu venho até a igreja para ouvir o Senhor pregar as boas novas. A questão, pastor, é o que? Você pegar a Bíblia, você sozinho, no seu quarto, seja lá onde for, e você olhar de Gênesis, Apocalipse e não entender nada. Eis o que eu quero, tipo assim, pastor, claro que respeitando aqueles que talvez não tenham uma escolaridade, que eu peço perdão, porque eu posso ter me foi um exemplo equivocado. que eu di, mas tem gente que tem, mesmo assim não compreende. Aí eu fico com uma certa dúvida, pastor. Eu vou te fazer uma pergunta agora que vai ter testemunhas aqui. Sim, senhor. Tu nunca me perguntou nada a respeito da Bíblia? Sim, senhor. Várias Uma vezes. vez só? Não, várias e várias E vezes. tu não tem o Espírito Santo? Tenho. Então tu se retrata do que tu falou. Tu tira da tua parte do sermão. Mas, tipo assim, pastor, uma coisa, a gente, tipo assim, como eu posso poder explicar para que venha ficar claro? Uma coisa é eu gerar alguma dúvida da história ou algo desse tipo das Escrituras, e outra coisa é não entender nada. Pastor, se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, é impossível, porque senão não teria necessidade do Espírito Santo. Eu, no meu ponto de vista, Mas é se eu não entendo nada das Escrituras, qual é a necessidade do Espírito Santo? Mas qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo que faz o quê? A gente compreender as Qual que é o papel do Escrituras Espírito Santo? e O papel interceder nossas orações Não. Qual até que é o o Pai. papel do Espírito Santo? Papel. Pastor, várias... Não. A Bíblia especifica qual que é o papel do Espírito Santo. Bom, a gente prega isso direto. pastor, agora me deu um... Convencer da justiça, do juízo e do pecado. Me mostra nesses três que é o papel do Espírito Santo, dizendo que quem não tem o Espírito Santo não compreende a palavra. Se nem os discípulos muitas das vezes não compreendiam a parábola que Jesus pregava. Aí se concretiza Marcos 4,11. O quê? Em Marcos 4,11, os discípulos, alguns perguntavam para Jesus, mestre, por que o Senhor prega em parábolas? Mas os para que não próprios venha... discípulos tinham dúvida, obreiro. É isso que eu estou te falando. Mas a questão, pastor, ali
o Espírito Santo veio depois de Jesus. Tem que deixar então bem. Jesus não desceu sobre o Espírito Com Santo. certeza, mas não com os discípulos. Mas A Bíblia não relata peraí, dos discípulos. já está. Tu falou que veio primeiro a Deus. interpretação pelos profetas, Sim, depois veio Jesus, falou com Cristo, eles, depois e depois Jesus veio o Espírito Santo. Mas Jesus não veio no tempo o Espírito Santo não veio no tempo de Jesus? Mas sobre Jesus. Somente. Mas não tinha ali o Espírito Santo. Eu não acho um argumento bíblico que foi todo mundo batizado ali, como está escrito em Atos capítulo 2. Mas por que Jesus falou nessa parábola que somente aquele que é dado o Espírito consegue compreender todas as coisas? Não tinha Espírito Santo? Por que Jesus ia falar assim na parábola? Somente aquele que é dado o Espírito, se não tinha Espírito? Porém, pastor, até agora o senhor me ajudou com um ponto. Pode falar. O senhor me ajudou. Agora, pastor, o senhor me perguntou se aquele que não tem o Espírito Santo, como é que não vão entender a palavra? O senhor acabou mesmo agora de me ajudar falando a respeito de Jesus. Qual que é a parte? Porque somente aquele que tem o Espírito consegue compreender a palavra. Mas os discípulos não compreendiam muitas vezes. É isso que eu quero que tu me explica. Por que os discípulos não compreendiam muitas vezes e tu falou que tu não consegue entender que muitos dizem ter o Espírito Santo e não compreende? Se eles não compreendiam muitas vezes. Pastor, porque ali a gente tem que deixar claro que o quê? Naquela época não existia a Bíblia, somente a lei. Existia a Bíblia. A lei, no caso. Mas né? em pergaminho existia. Isso. Os manuscritos. Existia. Jesus leu o que na sinagoga? Que falava sobre ele, Isaías? Não. Né? Porque Jesus muitas vezes falava assim, o que estava escrito através dos profetas. Existia, não digo Bíblia, porque Bíblia nem escrito na Bíblia está. Isso. Era os escritos, era as escrituras, entendeu? E aí? É que nem eu falei e, tipo assim, pastor, eu não consigo entender que você com o Espírito Santo, não, claro que, voltando a deixar frisado, né? Vou tentar responder de uma forma que possam entender. Eu não consigo entender uma pessoa que é alfabetizada, muito bem claro, né? Que tem o Espírito Santo e não compreende as Escrituras. Eu não consigo entender. Me perdoe, mas eu não consigo entender. Mas isso tu está falando por ti mesmo, O que acontece? Porque senão não teria... Como eu posso poder falar para que não venha, talvez, dar um mau entendimento, né? Por exemplo, os discípulos. A questão é o quê? Uma coisa que eu quero deixar claro. Você leu algo aqui, você ficou com alguma dúvida, alguma coisa da qual já aconteceu muito comigo, você tirar o questionamento com o pastor, com o evangelista, com os obreiros, enfim, com quem você é mais chegado. Eu estou lendo aqui e acabei... não entendo. Agora a questão é, pastor, da qual eu já vi que eu quero me referir. A pessoa ela não entende nada. Nada. Eu já vi pessoas afirmarem para mim, não afirmando que era cheio de Espírito Santo, mas diz que ele não pega a Bíblia porque ele não consegue entender. Então essas pessoas não podem ser salvas, então? Eu acredito. Aí, pastor, aí já entra numa outra questão de salvação. Não, mas como a gente não estava falando do Espírito Santo e entrou no termo do Espírito Santo. Pastor, eu entrei no argumento do Espírito Santo. Essas pessoas não têm salvação? Pastor, como é que uma pessoa ela pode ser salva se ela não compreende as vontades de Deus segundo as Escrituras? Pois são levados, se ela não entende as Escrituras, pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Qual foi o momento que Dimas leu a Bíblia? Nenhuma. Que eu saiba, não. E aí? Qual foi o momento que Zaqueu leu a Bíblia? Mas houve salvação na casa dele naquele momento. Nunca ter encontrado a Bíblia. Como é que eu posso ligar tudo isso que tu falou com essas partes? Tá, primeiro ponto. O senhor falou que, através do como eu abordei o Espírito Santo, né, não tinha nada a ver com o assunto. Né? Tá. Mas eu trouxe o assunto da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, eu trouxe porque eu preciso do Espírito Santo para me saber orar. Pois é Ele que leva nossas orações. A própria palavra fala em Romanos capítulo 8. Então, como eu disse, a pena que o tempo ele é curto, sim, mas a gente também teria que abordar a martiologia, que é o estudo do pecado. Sim. Não consigo ver Deus ouvir uma pessoa que está totalmente em pecado. Mas ele ouviu de Manassés, né? Ouviu de Manassés. Ouviu de Por isso que seria bacana um estudo mais completo e com um pouco mais de tempo. Que nem eu volto a frisar, né? No último dia
quem vai salvar é o próprio Deus. A gente não consegue entender, nossa mente é limitada para entender a vontade de Deus. Por exemplo, qual o pastor fez a pergunta, se não me engano, para o nosso irmão Jaderson, né? Nabucodonosor, meu servo. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Como pode ser um instrumento de justiça. Então, Ele salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer, né? E quem Ele não quer. Então a gente não pode dizer que quem não tem o Espírito Santo não... Só que eu, olhando as Escrituras, eu encontro certas dificuldades em questão. É que, tipo, porque assim, senão não teria Tu estás dividido em duas partes aí, cara. Eu não vou entrar em muito tema, porque já passou do teu horário. Sim, senhor. Mas, enfim, tens mais alguma coisa para colocar? Faz a tua pergunta para ele aí, evangelista. Ao longo do discurso dele foram tantas perguntas se gerando aqui. Faz a mais difícil só para ver ele mais vermelho ainda. Posso fazer duas só? Uma só. Só duas. Dá, pode dar. Irmão, primeiramente, né, eu quero te parabenizar porque a gente vê que tu, né, aplicou teu coração ao estudo, assim como todos os irmãos. Louvado seja Deus por isso. Mas eu vou fazer algumas breves refutações, né, até para o teu crescimento. Claro. Eu não concordo que a oração está acima da palavra. Eu também até esqueci de falar isso, é verdade. Não, de forma nenhuma. Até porque aquilo que rege os princípios reguladores tanto de um culto, quanto de uma oração, quanto da fé cristã, como igreja, é a palavra de Deus. Exatamente. A igreja não está acima da palavra, é a palavra que está acima da igreja. Com certeza. Outro ponto. Quando você fala que a pessoa que tem o Espírito pode compreender e ela tem que orar para que possa entender. Você falou ali. Como? Que a pessoa ela tem que ter o Espírito Santo para que ela possa compreender. É o que a gente estava falando agora. Sim, é o que fala. Mas a gente tem um exemplo aqui dos discípulos. Aqui em Lucas capítulo de número 24 e versículo de número 45. Lucas 24? Eles ainda não haviam recebido a promessa do Espírito, porém Jesus diz que o entendimento deles foi aberto acerca das Escrituras. Tá. Eles não tinham Espírito. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Que pergunta? Na verdade, sim. tu está respondendo... Mas... Espera. Eu só quero entender com que base tu afirma que a pessoa tem que ter efetivamente o Espírito Santo para compreender o Evangelho. Tá, vamos lá. Tenta fazer mais rápido que tem mais gente, Abreu. Isso eu vou fazer uma pergunta depois dele. Tá, vamos lá. A primeira pergunta, a primeira afirmação que o senhor, nosso irmão evangelista Henrique, disse, que o senhor não concorda comigo que a questão da oração, elas têm que estar... Claro que, tipo assim, eu não estou falando que a gente não vai mais ler a Bíblia e vai aplicar só a nossa vida em oração, não é isso? Ponto de equilíbrio. Mas eu, no meu entendimento, porque sem uma oração, eu não consigo ficar perante as Escrituras sem antes primeiro eu ter que ter orado. Já algumas vezes eu fui tentar aplicar meu coração à Bíblia, até de qualquer maneira, né, sem antes ter uma oração, e simplesmente eu entendi só o texto, mais nada. Mas a gente necessita da oração para que o Espírito Santo, a intimidade com Deus, a gente possa revelar, tirar as camas dos nossos olhos e compreender as Escrituras. Então, tipo assim, evangelista Henrique, o primeiro ponto que você argumentou foi isso. Então, a questão que eu quero dizer não é que você tem que só orar e esquecer da Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Mas, se você não tem uma vida de oração, você não compreende a Escritura. Mas a oração está acima do ponto, é acima. No meu ponto de vista, pelo que eu vejo, como eu disse, sem oração você não vai entender. Não, mas então, por isso que a oração, ela tem que, para mim, tem que estar um pouco acima do que a palavra. Claro que os dois, agora vai virar mas os dois têm que caminhar junto. Porém, a oração, ela tem que estar um pouco mais acima. O outro ponto que o irmão... Porque os discípulos, eles ainda não haviam recebido a promessa de Cristo. Sim. Aqui Cristo é após a ascensão. Claro. E a palavra diz que naquele momento, o entendimento deles acerca do que Jesus pregava foi aberto. Só que ele estava com Jesus. Não, mas não, é porque tu está falando do Espírito, né? Porque você entendeu? fala do Espírito, isso Mas se a gente tem que entender que o quê? Deus, Jesus, Espírito Santo são a mesma coisa. Claro que 3 seres distintos, mas no mesmo propósito. Mesma coisa quando a gente casa. São 2 pessoas, mais uma... O entendimento deles não se abriu no momento que Jesus, no início da jornada dele. Se é o mesmo, para abrir já quando eles estavam com Cristo, né? chamado ali dele. Essa é a pergunta.
Pode me refazer a pergunta? Não, pode me É que refazer tipo assim, ó, um falasse mais... que os três são um. Claro, três... E o entendimento dos discípulos estavam cerrado porque ainda não tinham o Espírito. E falasse que Deus, que Jesus e o Espírito Santo são um só. Por que não abriu naquele momento com Cristo, se os três são um só? Porque haveria um propósito naquilo. Não, mas é que, tipo assim, Alberto, tu tá falando uma coisa e agora tá falando outra. Não, e a questão da Trindade, eu acredito e creio na Trindade. Então, mas qual É, é o propósito? só que- Qual que era o propósito de tudo isso? Então, por que os olhos dele estavam fechados? Aí eu não posso falar uma coisa da qual está no meu pensamento. Mas sim, eu teria que abordar a Bíblia. Mas, ali eles estavam caminhando, eles estavam com Jesus. Então, mas ali que era para abrir o entendimento Eu tenho deles. uma resposta para te dar. Pode dar então? Agradeço. Cristo Jesus havia feito várias promessas. Até então os discípulos presenciaram cura, milagre, Milagre. prodígio e maravilha. Com certeza. O que muitos profetas já haviam feito no passado. Só que para aquelas palavras de Jesus ter credibilidade, a promessa dele, do Messias, deveria se cumprir. Claro. E ela se cumpriu. Ao passo que depois da crucificação, Jesus ressuscita. E os primeiros que eles encontram foi aqueles dois no caminho de Emaús. De mãos. Então depois ele vai de encontro aos discípulos. Então ali eles realmente entenderam e compreenderam que a promessa do Messias havia se cumprido e se concretizado em Cristo Jesus, dando credibilidade a tudo aquilo que ele pregou. E eles entenderam, poxa, tudo aquilo que o mestre pregou era Sim, verdade. com Agora eu certeza. creio, agora eu entendo. Então a chave do entendimento deles virou naquele momento que eles viram Cristo ressuscitado. Essa é a resposta, com base na Escritura. Sim. Outra pergunta outra que eu vou pergunta. fazer para finalizar. Poxa, só eu estou aqui A palavra apanhando. de Deus, em João, o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eles dão a vida eterna. Depois ele diz que eu e o Pai somos um, certo? Sim. João 10. João capítulo 10, 27, 28 e 29. Ó, ele diz lá no 30: eu e o Pai somos um. Vamos por parte, Tá, certo? certo. Até aí tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então. Por que Jesus, na crucificação, ele deu aquele grito, remetendo a Salmos 22, que ele fala: Eli, Eli, Lama Sabactani. lama sabachthani. Né? Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus era Deus, por que ele orava? Se Jesus era Deus, por que ele precisou clamar ao Senhor? Se ele era a mesma pessoa. Então, eu, tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo rápido, breve e ligeiro. É difícil explicar a matemática da Trindade no mais um. É Eu só quero te um só pouco, pra é um espetar pouco mesmo. complicado. Só que se a gente... Tinha mais pergunta, mas vou deixar quieto. Mas a questão é o seguinte. Aí eu vou dar um exemplo para que vocês possam... Orou e ensinou a orar. Sim, Por que ele orava? essa é a questão. Por que ele orava? Então, fechou o teu estudo? Pode responder a Não, pergunta vamos dele? deixar para a próxima, que já passou de 1 hora, agora a gente tem, tem só a Juliele agora? Não, Juliele eu não vou apertar não. Fechou? Tinha mais pergunta bem, mas deixa quieto. Estava gostando? Tá bom, tá. mas tudo bem, é que nem o evangelista falou, bacana que vocês aplicaram o coração de vocês. A gente faz isso mais para espetar mesmo, não é que a gente discorda de muitas coisas não. É só para chegar todos que apresentaram, na verdade. Pode ir lá, Ju. Agora vamos ver a Ju apresentar o... Depois... Ô, Obreiro, ela vai te fazer uma pergunta ali rapidinho. Quem? Aí só responde rápido, a minha esposa. A pergunta é, como falasse, que às vezes tu vai orar e tu não entende a palavra. Aí na oração tu pede o Espírito Santo para compreender a palavra. Certo? Falasse isso aí na frente. Não, o que eu argumento não é que eu não entendo a palavra. Não. Mas tu falou que tem momentos que tu vai ler, tu só entende a história, a letra, só. Sim. Aí tu ora a Deus para receber o Espírito Santo para compreender aquilo aí. Eis a questão daí do Não, assunto. mas sim. não foge Não é pra que eu não outra tenho o coisa, Espírito Santo. Que eu sei que então eu não teria o Espírito Santo. Mas por que não que é tu pede o a Espírito questão que você tem que entender as Escrituras, que isso aqui é algo que tem que te causar temor e tremor perante de Deus, que você não pode fazer de qualquer maneira. Não, mas espera aí, Ou Roberto, seja, tá fugindo do assunto, meu Deus do céu. Não tenta criar um outro... É porque, tipo assim, ó, seja objetivo. Não tenta criar, ir lá no Rio de Janeiro e voltar, entendeu? A pergunta foi, tu falou aqui na frente, tá gravado aqui. sim, senhor. Quando tu ora, quando tu vai ler, tem momentos que tu não compreende.
Aí tu Já ora teve Deus, um momento da qual aí eu tu fui... ora a Deus para receber eu fui- o Espírito Santo. Não é receber. Para ter o Espírito Santo, não falasse isso? Para ter o Espírito Santo? Não. Tá gravado aqui. Não falou isso? Tá Para gravado eu ter o aqui. Espírito Santo? É. Para ter o Espírito Santo, aí tu falou assim, ó, eu oro a Deus para ter o Espírito Santo para me compreender. Então, a gente tem que orar para ter o Espírito Santo, aí ele sai, depois ele volta. Como é que funciona esse negócio? Eu não me lembro de ter falado... coisa que tu falou, tu não entende uma pessoa que tem o Espírito Santo não compreender a palavra. Claro. Mas o Espírito Santo habita em nós, então a gente vai ler e vai compreender. Às vezes eu não compreendo. Vai ter que orar. Às vezes, exatamente, sexta-feira que eu falei, eu fiquei quase 5 horas estudando e não compreendi nada. Às vezes eu não Eu compreendo. não tinha o Espírito Mas Santo depois o senhor entendeu, não entendeu? no outro dia. Mas eu A tive que questão- puxar outro texto. Aí eu não posso afirmar de um texto, algo que você leu, se você vai demorar um pouco mais de tempo. Eu sou testemunha fiel e verdadeira do pastor, e a gente conversar de madrugada, e o pastor está ali estudando horas e horas. Aí eu não posso afirmar que o Espírito... Você leu, porque eu tenho o Espírito Santo. Abri lá em Provérbios, li, já entendi. Não. Há uma reverência, há um temor, há todo ali um preparamento. Porque senão a gente poderia semelhar quando Elias, ele vai orar a Deus, quando os profetas ali queriam ver qual era o Deus que respondia, a gente poderia olhar, então Elias simplesmente ia chegar a orar a Deus e ia descer o fogo. Houve um preparamento ali, houve o preparamento do altar, houve todo um cuidado. Abraão, quando ele... Deus quando pede a Abraão o seu filho Isaque, por que Deus não foi lá e simplesmente já matou Isaque? Tem um preparamento, tem algo para caminhar primeiro. É a mesma coisa as Escrituras. Para você compreender, não é que eu não tenho o Espírito Santo, ou porque eu li no momento eu não entendi, mas há um preparamento, há um caminho a ser trajado. Ou seja, o que acontece? Oração, você vai orar e criar para que as escamas dos olhos venham ser tiradas, você compreender, você vai meditar, orar ao Pai e você vai para as Escrituras. Mas eu não vou afirmar que o Espírito, não é porque você tem o Espírito Santo e você vai... Não. Há um caminho a ser feito, a ser trilhado. Amém. Jesus não Vai lá, morreu. Ju. Vamos lá, fechou. Aí. Amém, Deus. Foi bacana, Alfredo. Senão tu vai começar lá em Gênesis de novo. Aí no princípio criou Deus. Bacana. Não, foi bacana o estudo. Eu quis mais espetar mesmo para ver tu nervoso, o coração sair da boca. E... Eu também. Achei que ele ia desmaiar ali, tá? Não, mas foi bacana. Gil, qual que é o propósito da oração? Se Deus ouve toda a oração ou não? Bom, boa noite a todos, né? Boa Primeiramente aos meus irmãos, ao meu pastor. Bom, como muitos aqui sabem, né? Esse está sendo meu primeiro estudo. Amém. Confesso que estou bem nervosa, né? Mas, bom, eu vim com um estudo bem, como é que eu posso falar? Bem objetivo, né? Eu não tenho muito tempo assim de estudo nas escrituras, né? Eu comecei a estudar a Bíblia de fato, estou sendo bem sincera, né? De fato, nesse meio tempo que eu comecei a fazer o estudo. Então, até peço perdão pelo pastor, assim, aos irmãos, se eu não conseguir entregar o que vocês esperam de mim, talvez. Gil, deixa eu só falar uma coisa. Já pelo fato de tu estar aí, tu já ultrapassou muita gente da igreja que está há 10 anos na igreja. Sim. Enfim, eu, como eu disse, né, peço perdão se eu não conseguir alcançar o objetivo, né, vamos dizer assim. Né, mas o meu estudo até aqui não é muita coisa, né, eu creio que vai ser algo rápido. Porém, bom, a oração do Senhor nos ensina a pedir a Deus que realize a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Nós oramos para que a nossa vida na terra se aproxime o máximo possível à do céu, na qual os anjos cumpram perfeitamente a vontade de Deus. Bom, eu peguei essa referência em Salmos de capítulo 103, versículos 20, que diz: Benzei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bom, o que aqui diz, né? Aqui diz que a oração do Senhor nos ensina que a gente deve pedir as coisas que seja feita a vontade dele e não a nossa, né? Então, assim, eu digo no modo oração, né? Pelo fato de ser oração, como já foi pregado aqui na igreja, que tudo que a gente ora, tudo que a gente pede tem que ser pela vontade dele e não a nossa, né? Como está escrito também na oração de Mateus, capítulo 6, versículo de número 9,
que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, né? Então, essa parte, né, que eu fiz por tópicos, né, diz isso. Bom, no bem entendimento também temos as nossas orações do dia a dia, né? Que é a oração de agradecimento pelo dia, tarde e noite, oração pelo alimento, oração pelas novas oportunidades que Deus nos dá. Porém, a gente tem que ter aquele momento íntimo com Deus, né? A gente tem que ter aquele momento da oração em si, né? Que é, qual momento é esse? É a oração na qual você vai para o seu quarto, né? No seu culto, e é só você e Deus, né? Não tem mais ninguém te olhando, não tem mais ninguém aplaudindo. Então, é aquele momento na qual, muitas vezes, Deus não se importa com palavras bonitas, mas sim sua sinceridade. E também, com base nisso, muitas das vezes a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo. Porque a angústia é tanta, a dor é tanta, que a gente só chora. Então, a gente não consegue expressar o que a gente sente, né? Bom, em Mateus também, de capítulo 6, versículo 6, diz: Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que em secreto está. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, é isso que eu acabei de dizer, né? Tipo, você no seu quarto oculto, só você e Deus e mais ninguém. Ninguém para te olhar, ninguém para te aplaudir, ninguém. Só você e Deus, né? Daí a gente entra na questão se Deus ouve todas as orações, né? Eu não entrei muito a fundo nisso, né? Mas, assim, no meu entendimento, nesse período que eu fiquei estudando a palavra, a Sagrada Escritura, eu cheguei à conclusão que, tipo, em Jeremias capítulo 7, versículo 16, diz, né? Como foi bastante gente que pregou aqui na frente, ou melhor, falou, né? Diz: Tu, pois, não interceda por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me oportunes, porque eu não te ouvirei. Ou seja, aqui Jeremias estava orando para Deus para que não caísse a ira de Deus no povo, né? E Deus diz e deixa muito claro, né, que eu não te ouvirei. Então, assim, tem a questão de tipo, Deus, tipo, você está no seu quarto oculto, né, como eu acabei mencionando. Você está ali, você tá caído, depende extremamente de Deus, né? Aí chega a conclusão se, tipo, bom, como eu disse, eu estou me perdendo um pouco, mas... Não, tá ótimo. Como eu disse aqui em Jeremias, né? Aqui diz que eu não te ouvirei, Deus deixa bem claro. Mas nas nossas orações, quando a gente está se jogando para Deus, não quer dizer que só porque a nossa oração seja mais sincera possível que Deus vai ouvir, né? Não quer dizer que a gente está, assim, sim, né? Para Deus, que Deus vai escutar a sua oração e vai fazer o que você quer, vamos dizer, né? Então, foi esse meu estudo, né? Como eu disse, foi curto. Peço perdão ao pastor e aos irmãos, né? Se não foi o que vocês desejavam. Olha isso. Então, olha, não, bacana, Ju, bacana mesmo, porque tá com quantos anos? Tô com 15. 15 anos. Então, isso é uma exegese, né? É como eu falo, tem muitos membros de 30, 40 anos de igreja que não estão aí. Sim. Entendeu? Não estou falando que quem não apresentou, tá, pessoal? Estou falando quem não tem interesse de não estar aqui, de não querer aprender. Então, bacana, continua assim. A gente vai dar mais tópico referente a outros estudos. Sim, é só assim, porque hoje, se alguém te pedir a razão da oração, tu já vai saber explicar para as pessoas o que representa a oração, para elas poderem entender. Então, esse é o intuito do estudo das terça-feira, para passar para as pessoas praticamente as respostas mais difíceis que tem de pessoas que nos perguntam. Amém, gente? Amém. Tem mais alguma coisa, não? Não, alguém quer espetar, Ju? Eu não vou espetar. Quer espetar? Não, eu quero dar o parabéns. Eu acho que o melhor vinho ficou pro final, porque fiquei surpreso, tá? Bacana. Obrigada. Na tua vida eu não falo para tu que isso obedecer. É verdade. Mas para tu afundar cada vez mais no oceano das Escrituras. Glória a Deus. Vamos aplaudir o estudo de todos, pessoal. Amém. 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 Agora eu vou falar o que eu penso da oração. Estou brincando. O que eu penso vocês já ouviram nos cultos. Eu concordo com muita gente, com
Todos que apresentaram aqui, teve coisas que eu concordei 90%, 80%, 100%. Eu também penso da mesma forma que muitos colocaram aqui. A oração, para que ela serve? Para intimidade. Precisamos orar se Deus já sabe de todas as coisas? Eu preciso... Como é que eu posso ter intimidade com um amigo meu se eu não vou na casa dele conversar com ele? Então a oração é isso. Deus não precisa, muitas das vezes, como a gente sempre fala, se Ele já sabe de todas as coisas, Salmo 139 diz que antes das palavras ser pronunciadas da nossa boca, Ele já sabia o que a gente ia falar, para que orar? Justo por isso, para ter intimidade com Ele. Eu não tenho como ter intimidade com Deus, eu vou ser sincero com vocês. E pode ter certeza que é assim que funciona. Eu não tenho como ter intimidade com Deus apenas sentado numa cadeira estudando. Não tem como. Não existe. Eu não tenho como ter intimidade com Deus ou com uma pessoa, com o evangelista, escrevendo uma carta para ele, para o Arthur, escrevendo uma carta com... Eu preciso estar diante dele, abraçando, falando palavras de amor, eu te amo, eu te adoro. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, então é pela conversa, é por estar diante... Um outro exemplo básico que eu já falei aqui. Quem aqui conhece o Lula? O presidente Lula, meu Deus. Todos conhecem, né? Só de ouvir falar. Todo mundo... pois é, só de ouvir falar. Mas já apertaram a mão dele? Deram um abraço nele? Essa é a questão. Essa é a questão. Para que você possa ter intimidade com Deus, é necessário a presença, entendeu? Então, a oração, ela é para intimidade. Agora, basta Deus... Teve homens de Deus que Deus não ouviu oração. Paulo, Deus não ouviu. Jeremias, Deus não ouviu. Moisés, Deus ouviu a oração de Moisés? Não, porque ele matou o povo. Mas Moisés ainda falou, arrisca o meu nome do teu livro. Mas Deus não arriscou? Eu não é? Então a oração serve para intimidade. Agora os desígnios de propósito de Deus, cabe a Ele o que já está, como diz a própria palavra, né? Designado. Como disse Jó, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então parabéns para todos que apresentaram, porque vocês tiraram tempo para estudar, vocês tiraram tempo para poder... E é gostoso isso. É gostoso, porque cada um coloca o ponto de vista, cada um... Está lá, o que posso... Não, eu gosto de espetar. Não é que eu fico espetando que eu não concordo. Não. Tem coisas que eu espetei que eu concordava, mas só para ver onde vocês iam, entendeu? Só para ver o obreiro assim. É assim que a gente faz bons discípulos. Amém? Vamos ficar de pé. Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Espero que semana que vem tenha mais gente para apresentar. Amém, pessoal? Eu vou colocar no grupo do estudo. Aquele grupo do estudo, só ali, o que está acontecendo aqui, a gente vai falar só ali, naquele grupo, nada no grupo da igreja. Por isso que eu falo, quem quer participar para apresentar no grupo da terça-feira, esteja no grupo do WhatsApp da terça-feira, que é ali que eu vou colocar o tema. Amém? Fecha os olhos. Meu Deus, muito obrigado. Graças eu te dou por cada um que está aqui nessa noite. Também graças eu te dou por cada um que apresentou o seu trabalho nessa noite, meu Pai. Isso demonstra que a pessoa aplicou o coração dela no estudo, em querer conhecer mais de Ti, em querer conhecer mais da Tua palavra. Eu sei que fazendo isso, nós vamos crescer no conhecimento, na sabedoria, no entendimento da Tua palavra. E todos aqueles que nos perguntarem, meu Deus, a esperança da nossa salvação, nós teremos resposta para dar para essas pessoas. Porque nós estamos aplicando o nosso coração diante de tudo isso que está sendo ensinado aqui, meu Pai. Eu aprendo com eles também, da mesma forma que eles estão aprendendo comigo. Mas que o Senhor possa, acima de tudo, nos manter unidos na boa palavra da verdade, no conhecimento, no Espírito Santo e também nas ações de graça. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que terça-feira que vem, todos que estão aqui possam estar presentes novamente. Meu Deus, e que haja mais pessoas para apresentar também, e que o Teu poder seja, o Senhor possa ser glorificado em tudo isso que está acontecendo, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.